Muito bem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da proposta espírita em Joana. Hoje, com mais um capítulo do livro Desperte e Seja Feliz. Nós estamos acompanhando alguns capítulos desse livro agora. Que nós possamos ter sempre essa harmonia, esse equilíbrio que a Joana tanto propõe para que nós consigamos crescer espiritualmente e atingirmos o potencial máximo do nosso espírito. E que assim os guias espirituais estejam sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos fortalecendo, que o manto do Mestre Jesus esteja sendo sentido em nossos corações com a cruz crística dourada que ele está emanando em todos os nossos lares. Graças a Deus. Vamos ver, então, mais um pouquinho da proposta espírita em Joana de Ângeles. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao livro Desperta e Seja Feliz, trazendo o capítulo Arrependimento e Reparação. No início, sempre, a Joana traz um texto em relação a esse capítulo Arrependimento e Reparação. Então, ela fala o seguinte: arrepender-se é abrir-se para o bem. Quando descubras que erraste, de imediato recomeça a ação reparadora. Além das palavras que pedem desculpas e perdão, a atitude de recomposição dos danos, reparando o mal praticado de forma que permaneçam os resultados felizes, é o passo a seguir. Aquele que não se arrepende permanece no letargo do primarismo, com a consciência adormecida, vivendo o período do pensamento instintivo. Nele predominam os atavismos da fase inicial de que ainda não se libertou, ou que prefere não superar. Conhecendo a realidade, cultiva a coragem de identificar o erro, de te arrependeres dele e, ato contínuo, repará-lo. Com a mente elevada às fontes sublimes da vida, fruirás emoções e pensamentos ideais e te auxiliarão a não errar. Mas se tal acontecer, eles ajudarão a te arrependeres e te recompores, reparando qualquer mal que hajas infringido, libertando-te, assim, da culpa. Esse é o início do capítulo que ela traz esse texto para nos trazer um pouco essa questão, né, do arrependimento. Então, ela mostra nesse momento a importância do arrependimento para que possamos recompor os danos causados por algum mal que nós tenhamos praticado anteriormente, ou mesmo recompor o mal que outros causaram na nossa vida. Quando a gente desperta a consciência a partir do arrependimento, nós podemos passar, então, para o passo seguinte, a reparação. Com isso, a gente precisa cultivar coragem. Coragem para identificar nossos erros, coragem para nos arrependermos e coragem para ver a reparação. Porque muitas pessoas não têm coragem de assumir que erraram. E aí não vão se arrepender porque não aceitam, não têm consciência de que houve erro também por parte delas. Então vamos ver o que Joana nos fala a seguir no capítulo do arrependimento e reparação. O que mostra um arrependimento sincero? Mostra uma conquista elevada do sentimento humano. E uma pessoa que realmente tem condição de se arrepender, ela já está num patamar de sentimento humano mais elevado. Já saiu daquele primarismo, daquele processo todo de vidas anteriores, né? Aquele processo kármico, que vem juntando na nossa vida vários desafios. Já tem o amadurecimento da razão e da emoção. E esse momento surge exatamente
após nós analisarmos nosso erro. Nós olhamos, pensamos, analisamos e vemos, eu errei ali. Nesse momento é que mostra o amadurecimento. Nós vamos descobrir a nossa falha na atitude, no julgamento da situação, na conduta em relação ao outro. E nesse momento é que eu preciso de coragem. Temos direito de errar? Com certeza. Por quê? Porque somos seres humanos. Mas prosseguir no comportamento errado significa primitivismo. Nós não saímos da questão animalesca, continuamos nos instintos animais. Mas nós não somos mais animais, nós somos humanos. Então, nós já temos que sair do primarismo para entrarmos no processo da humanidade, que somos nós. Nós viemos para desenvolver a humanidade, para depois podermos realmente adquirir a espiritualidade. Mas eu tenho que sair do primitivismo, passar pelo humanitarismo e depois entrar na espiritualidade. Porque o meu espírito é imortal, o meu espírito ele pode transcender a matéria, mas eu preciso sair do instinto, sair desse primarismo que julga, que comete erro e não aceita, que não usa a relação razão e emoção para tomar as decisões. Nesse caso, nós mostramos que estamos ainda no estágio primitivo, porque se a gente prossegue no comportamento errado, nós não estamos avançando no processo evolutivo do espírito. Quando vai começando a haver discernimento, nós vamos aumentando a nossa visão da vida. E aí nós vamos ter uma visão mais real, mais correta sobre a vida. Vamos conseguir analisar de uma forma mais racional, conseguindo discernimento, uma neutralidade em relação às situações. E aí o arrependimento vai surgir como uma forma de consciência, de responsabilidade. Realmente, eu errei. Eu errei, não tinha necessidade de errar, então eu só me resta me arrepender. E aí, se eu me arrependo, se eu realmente vejo que não tinha necessidade daquele erro, o que eu vou fazer? Vou começar a traçar um caminho da reparação. No entanto, o arrependimento não aparece de repente. Não vai na hora que você comete o mal, desculpe, eu fui errado. Mesmo às vezes a gente pedindo desculpa, a gente não está consciente do nosso erro, que vai errar logo ali adiante. Se você tem consciência, você não erra mais, porque você começa a fiscalizar, vigiar as suas respostas. Isso pode surgir através de remorso, medo de consequências do gesto pernicioso que acontece com você ou com o outro, e aí a pessoa fica sujeita a não querer assumir que errou. Por quê? Porque ela não quer ter remorso. Então, a rebeldia, a maturidade, a imprevidência, são tudo atitudes primárias, atitudes instintivas, que vão conduzir ao crime. Por quê? Porque aí não tem reflexão. Age por impulso, age pela emoção. E aí tem os efeitos do orgulho ferido. E isso produz estados mentais de desequilíbrio, de aturdimento mental. Então, você mexeram com o teu orgulho, você é imaturo, é imprevidente, é rebelde, você, age de qualquer maneira. E o seu estado mental vai se tornar todo conturdido, vai desequilibrar as relações, vai desequilibrar o seu corpo, os seus sintomas que podem estar lá quietinho vão aparecer de novo. A consciência, quando ela está desperta, ela vai calcular os danos causados. Puxa, eu fiz isso, cometi isso aqui aconteceu, aquilo, não era legal aquilo para eu fazer. Então,
eu vou cuidar de realmente dizer para a pessoa, não, eu estou arrependida, eu vou realmente modificar. Então, o arrependimento honesto consegue dominar a pessoa, consegue tomar um corpo mais consciente, porque eu começo a calcular o que eu causei de danos em uma outra pessoa. E eu vou buscar, então, os meios para reparação. Aquilo que eu pratiquei, aquilo que eu causei de mal, eu vou buscar um meio para reparar. O ofendido não dá oportunidade para a reparação. Muitas vezes a pessoa não quer te desculpar, não aceita que você mudou, que você vai mudar, que você fez sem querer, ou seja lá como for. Isso não deve ser impedimento para que você se modifique. Não importa se o outro não aceitou seu arrependimento, mas você vai reparar de outra maneira. Por quê? Você cometeu um erro com aquela pessoa, você analisou aquele erro e começou a ver que, normalmente, você tem aquela conduta, dependendo do estímulo. Então, isso serve para outros momentos em que o estímulo é o mesmo, e aí você vai realmente dar conta de que você não precisa mais daquele tipo de relacionamento. Isso serve para que você consiga ter comportamentos nobres com outras pessoas. Não precisa ser com aquela pessoa que você teve naquele momento, não é? Não precisa. Ele não se arrepende, ele não aceita seu arrependimento, então o que eu posso fazer? Mesmo que não seja em referência à vítima, mas em favor das demais pessoas, viu? Você pode não conseguir o arrependimento, a reparação com aquela pessoa, mas você conseguiu a reparação do seu espírito, porque você conseguiu agir com outras pessoas de outra forma. E isso é grandioso. Fortalece a pessoa no bem, edifica o espírito e vai nos ajudando a crescer. Não importa se você deixou algumas pessoas ainda magoadas, se elas não aceitaram o seu arrependimento, mas você é que vai se fortalecer. Porque, afinal de contas, o crescimento é pessoal. Você pode ter deixado pessoas que não aceitaram, mas você tem consciência de que você se arrependeu, de que você disse àquela pessoa que você queria modificar, queria reparar o comportamento. Ela não aceitou, o que a gente pode fazer? Dentro da história de Jesus, nós vemos várias situações em que Jesus, de uma certa forma, né, eles vêm mostrando aqueles discípulos, aqueles apóstolos que se arrependeram. E Jesus sempre pronto para o perdão. Vamos ver Simão Pedro. Simão Pedro negou conhecer Jesus. Porém, se arrependendo, entregou-lhe toda a existência a partir daquele momento, tornando-se um pilar de segurança para o erguimento da igreja da revelação espiritual. Olha como Pedro foi muito importante na divulgação do conhecimento de Jesus. No entanto, no início, ele negou o conhecimento de Jesus. Maria Madalena vivia na luxúria, na licenciosidade, estava cercada de loucuras, de paixões. A questão é que, conhecendo o mestre, ela se arrependeu, ela se renovou e reparou todos os comportamentos dela. Tomada pela lepra, os males fizeram com que ela visse que tudo aquilo que ela viveu estava caindo em cima dela mesma. E aí ela teve uma abnegação muito interessante quando ela viveu da lepra, que ela teve que se afastar de todo mundo, mas mesmo ali, dentro daquele ambiente de lepra, ela fez o bem para muita gente. E ela reconheceu, de uma forma muito amadurecida, que aquilo que ela estava passando foram as luxúrias que ela tinha vivido, as loucuras e as paixões. Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. Ele escorraçava as vítimas com taxas altas, obrigava as pessoas a pagarem as taxas altas, mas ele foi se arrependendo também. Quando ele entrou em contato com Jesus,
ele se recuperou e se tornou exemplo de abnegação e de bondade. Judas Iscariotes traiu Jesus, traiu o amigo, mas ele se arrependeu. Mesmo sem estrutura moral, ele acabou enlouquecendo e acabou no suicídio, porque ele era imaturo. Ele se arrependeu, mas não conseguiu ultrapassar o arrependimento para reparar. E o que ele fez para reparar? Fugiu da vida e entrou no processo do suicídio porque ele não tinha maturidade para isso. Então, como nós vimos, né, muitos homens e mulheres se celebrizaram, mas erraram também. São pessoas maravilhosas, mas têm erros no caminho. Também padeceram dos espinhos do arrependimento, mas eles se ergueram. Eles repararam os prejuízos causados e acabaram dignificando a humanidade. Quantos seguidores de Jesus nos deram hoje exemplos de abnegação, exemplos de bondade, exemplos que nós precisamos começar a adquirir nos nossos comportamentos. Há corações cujos enganos não são graves. Quando descobrem a insensatez que vivem, se arrependem. No entanto, como não têm equilíbrio emocional, mergulham num sentimento exacerbado, se perturbando mentalmente por fragilidade espiritual. Então, mesmo que os enganos não sejam graves, como eles têm uma falta de equilíbrio emocional, eles acabam descobrindo, de acordo com as análises que eles vão fazendo, que vários comportamentos foram insensatos. Eles se arrependem, mas como eles não têm o equilíbrio emocional, eles entram numa perturbação mental. Como podemos prevenir as ações infelizes? Meditação diária dos atos praticados. Logo, ao dar-se conta, nós devemos nos arrepender. Logo, se pôr a reparar o comportamento. Porque a gente precisa impedir que o ódio, as mágoas nos devorem, para que a gente possa manter a harmonização. Então, nesse momento que a gente quer voltar a uma harmonia, nós temos que reparar logo, nós temos que tomar atitudes em que a gente perceba que não somos mais aquelas pessoas que praticaram aquele mal. Vamos cuidar de atitudes violentas, atitudes irrefletidas. Vamos nos impor disciplinas de vigilância, disciplinas de amor. Então, assim, nós vamos nos poupar ao arrependimento que realmente possa ser doloroso. Primeiro, eu vou cuidar, eu vou prestar atenção nas minhas condutas antes de cometer algum ato e eu ter que me arrepender. E muitas vezes o arrependimento é pesado, né? Porque às vezes eu machuco pessoas que eu gosto. E vamos, então, nos renovar no bem a cada momento. De forma que a tentação da agressividade, os vícios morais que se comprometem, possam ser enfrentados e vencidos. Aquela tentação de sair berrando, de bater a porta, né? Aqueles vícios morais de realmente desacatar as pessoas, né? Cometer algum ato infeliz, até mesmo de morte, né? Nós nos comprometemos com isso. Então, antes, vamos vigiar as atitudes, vigiar os pensamentos, vigiar as sensações. É a vigilância e o amor no nosso coração. Vamos propiciar a que a nossa vida harmônica, a que a nossa caminhada seja saudável de uma forma realmente equilibrada, para evitar que tenham essas labaredas de mágoa, de ódio, de rebeldia, de agressividade. Quando a gente cai,
Vamos examinar a gravidade do erro. Vamos nos arrepender. E com isso, nós vamos reparando junto àquele a quem magoamos ou esquecemos que somos realmente seres que precisam ter amorosidade por todos que estão à nossa volta. Então, o arrependimento é luz para a nossa consciência. A reparação é a consciência do dever em ação. Não adianta só o arrependimento. É preciso que logo venha a reparação. Muitos de nós estamos na encarnação para o processo de reparação. Mas ainda temos resquícios daqueles comportamentos do passado que nós temos que nos arrepender para cuidar de um movimento diferente na nossa conduta. Então, a reparação é a consciência do dever consciencial, do dever amoroso, do dever moral em ação. Bom, hoje é tudo. Semana que vem estaremos com mais um item, ainda do livro Desperte e Seja Feliz. Que nós possamos, então, ter uma semana de paz, que todos possam começar a pensar, vigiar as atitudes para evitar os arrependimentos e evitar os desequilíbrios. Então, que Jesus possa ter sempre os seus mensageiros ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo, para que as nossas condutas evitem os ódios, as mágoas e as agressividades. Que Jesus esteja com todos. Graças a Deus.